Olá, jovens, mais uma vez. Temos aqui um novo vídeo com prova resolvida de questões do Colégio Militar. São ao todo 2 vídeos. Mas tome cuidado, não é só esse negócio, prova resolvida, vou ver questão, vou ver como é que faz. Calma. Esses vídeos com a prova resolvida, com a resolução das questões, eles fazem parte de um conjunto que vai auxiliar nos seus estudos. Eu coloquei aqui embaixo o link de onde você pega o conjunto todo de recursos. Vocês vão entrar nesse link e vocês vão pegar a apostila 11. A apostila 11 é uma prova simulada. O que vocês vão fazer então? Essa prova simulada ela é feita exclusivamente de questões que já caíram no Colégio Militar recentemente. São 20 questões, você deve reservar 3 horas para fazer essas questões. O ideal é que você realize essa prova depois que você já tiver realizado 1 mês de curso aproximadamente, porque ela exige 2 matérias tipicamente, que são sistema decimal e as 4 operações. Vocês vão encontrar lá no link onde eu indiquei os materiais que você tem que estudar, os vídeos com as aulas que você tem que assistir para relembrar o que você já viu no seu curso preparatório. Aí você vai fazer a prova, reserve 3 horas. Tem lá o gabarito e finalmente depois do gabarito tem as resoluções dessas questões em vídeo, ok? Então você está vendo o vídeo agora, se você está vendo pela primeira vez, pare, vá lá realizar a prova escrita. Quando terminar, você veja o gabarito e volte a esse vídeo para ver a resolução detalhada. Ok, pessoal? Boa sorte! Muito bem, mais uma questão aqui que caiu na prova do Colégio Militar de Belo Horizonte 2013, 6º ano. Vamos ver aqui o enunciado. Em uma viagem ao Oriente Médio, Tonico encontrou uma lâmpada mágica. Ao esfregá-la, surgiu um gênio que lhe disse: por me libertar depois de milhões de anos preso nessa lâmpada, conceder-lhe-ei tantos desejos quanto for a resposta do seguinte problema matemático. Podia ele perguntar só daqui em diante, né? Que essa história de gênio, blá blá blá, milhões de anos, espera aí, milhões de anos nem existia pessoas. O problema então é o seguinte: no sistema de numeração decimal, agora sim, quantos números entre 100 e 1000 você pode escrever de modo que o algarismo da dezena seja par e que o correspondente à centena seja seu antecessor e o correspondente às unidades seja o seu sucessor? Marque a opção que apresenta quantos foram os desejos concedidos pelo gênio Tinoco. Opa, Tonico. Olha, então, unidade, dezena e centena. O problema falou aqui que o algarismo das dezenas tem que ser par. Olha, então o algarismo das dezenas só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Então, isso aqui é a dezena, só pode ser uma dessas opções aqui. Ele falou também que o correspondente à centena seja o seu antecessor. Então veja bem, o algarismo das centenas tem que ser o número que vem antes desse, que é o antecessor. Antecessor de 0 não tem, né? 0, se a gente está considerando apenas os algarismos, vão de 0 a 9, então não tem antecessor de 0. Então, não tem ninguém aqui. Não tem um número cujo algarismo das dezenas seja 0, senão o das centenas não vai existir, porque 0 não tem antecessor. Ok. Se o algarismo das dezenas for 2, então o das centenas vai ser o antecessor de 2, que é 1. Então, agora já vimos como é que é. Se fosse 4, o antecessor seria 3. Se fosse 4, seria... Se fosse 6, seria 5. Se fosse 8, seria 7. Então, para cada possibilidade de algarismo das dezenas, você tem uma correspondência no algarismo das centenas. Ele falou também que o algarismo das unidades tem que ser
o seu sucessor. Seu sucessor, ou seu que ele está falando é de quem? É o seu da dezena, né? O sucessor de 0 é 1, ok? Só que a gente já viu que essa opção aqui não vai existir. Não vamos conseguir formar um número assim. O sucessor de 2 é 3, o sucessor de 4 é 5, o sucessor de 6 é 7, o sucessor de 8 é 9. Então, o tal número que está sendo indicado aí, você só tem 4 possibilidades para ele. Pode ser 123, ou 345, ou 567, ou 789. Ou seja, você tem 4 possibilidades para esse número. O que o problema está perguntando aqui? Marque a opção que apresenta quantos foram os desejos concedidos pelo gênio. Então, o gênio perguntou isso aqui, né? Quantos números entre 100 e 1000, quer dizer, são números de 3 algarismos, né? Entre 100 e 1000. Então, você tem 4 possibilidades. Então, eu posso formar 4 números nessas condições que o gênio está pedindo. Então, a resposta certa, 4, letra B. Agora, uma questão que caiu no Colégio Militar de Brasília em 2013. Uma questão aqui de geometria, né? Vamos ver o que ele está falando. Com os pontos A e B na reta R e os pontos C e D na reta S, quantos triângulos diferentes podem ser formados? Bom, então você tem 4 pontos que você pode usar, qualquer um desses 4, sendo que você, para formar triângulos, você tem que escolher 3 pontos. Então, que triângulos eu posso formar aqui? Ó, eu posso formar esse triângulo. Eu posso formar esse triângulo. Eu posso formar esse triângulo. E eu posso formar esse triângulo aqui, ó. Ao todo eu consegui formar quantos triângulos? 4 triângulos diferentes. Esse problema tem uma solução bem rápida, que é essa daqui. Agora, a gente podia resolver isso aqui de outra forma. Você, na verdade, tem 4 pontos para formar triângulos. Escolher 3 pontos para formar um triângulo é a mesma coisa que você escolher um ponto para não participar do triângulo. Por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui para não participar do triângulo, aí só vão sobrar 3 pontos. Então forma esse triângulo aqui, ó. Então, para cada ponto que você escolhe para não participar do triângulo, você vai ter um triângulo correspondente, que são formado pelos outros 3 pontos que restam. Então, quantos pontos você pode escolher para não participar do triângulo? 1, 2, 3, 4. São 4 possibilidades. Então, você consegue chegar à resposta por outro caminho que é equivalente. Agora, só que aqui não tem a opção 4, né? Tem continhas aqui para você fazer. Olha só, então a gente tem que calcular, ainda bem que são contas fáceis, né? Aqui eu tenho 5 triângulos, não é essa. Aqui eu tenho 3 vezes 2 menos 4, então aqui você tem que saber a ordem das operações, né? Primeiro eu faço a multiplicação, depois a subtração. Então 3 vezes 2, 6 menos 4, isso aqui vai dar 2. Então não é isso. Esse aqui eu vou deixar para o fim. Esse aqui eu tenho 3 menos 2 vezes 3. Então eu tenho que fazer o parênteses primeiro. 3 menos 2, 1. 1 vezes 3, 3. Não é esse. No mínimo 8 triângulos. Não, no mínimo 8 nada. Não tem como formar 8, 9, 10, né? No mínimo 8 quer dizer isso, né? Quer dizer que pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, no mínimo 8. Mas não é isso. Esse aqui também a gente já viu que não é. Então só pode ser aquela letra C. Então vamos, para confirmar, vamos fazer essa continha. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Bom, eu tenho aqui o parênteses. Eu tenho que fazer os parênteses primeiro, né? Resolvo o que está entre parênteses e depois é para dividir por 4. Então vamos ver aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ah, tem que fazer conta, hein? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32.
Então isso aqui deu 32. Menos 4 vezes 4, que é 16. Então 32 menos 16 dá 16. Então isso aqui vai dar 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, opa, exatamente o que a gente tinha calculado aqui, né? Então a resposta certa é essa aqui, 4, letra C. Agora uma questão que caiu no Colégio Militar de Curitiba, 2013. Vamos ver aqui. Mauro é 9 anos mais novo que o seu primo João. Tá. Mauro é mais novo, João é mais velho. Tudo bem. João nasceu primeiro, né? Se João nasceu em 1982, quantos anos Mauro completou em 2008? Questão fácil. Olha só. João nasceu em 82. Então vamos colocar aqui. João nasceu em 1982. Ok. Agora é o seguinte, Mauro é 9 anos mais novo, então ele nasceu depois, né? Claro que ele nasce depois é mais novo. Então, o Mauro nasceu quando? 9 anos depois, que ele é 9 anos mais novo. Então, eu vou ter que fazer a conta aqui. 1982 mais 9, que vai dar quanto? 1991. Então, o Mauro nasceu em 1991. O que ele fala agora? Quantos anos Mauro completou em 2008? Olha, Mauro nasceu em 1991. Agora, quando chegou em 2008, quantos anos ele completou? Qual é a conta que eu faço aqui para saber quantos anos Mauro tinha em 2008? Se ele nasceu em 91, qual é a conta que eu faço? Eu vou fazer a subtração. Eu vou calcular 2008 menos 1991. Quanto é que dá essa continha aqui? Sabe fazer conta, né? Isso aqui vai dar 17. Então, olha aqui. O Mauro completou em 2008 17 anos. Aqui temos um probleminha que caiu no Colégio Militar de Campo Grande, em 2011. Ele tem aqui uma adição com 3 parcelas e com alguns algarismos desconhecidos. E ele usou essas letras aqui para representar os algarismos desconhecidos, que é exatamente o que você tem que descobrir. A letra K, a letra grega delta, que é formada aqui por um triângulo, né? Delta, corresponde ao nosso D. E essa aqui é a letra grega ômega, que corresponde ao nosso W, mas isso não importa. O importa é que a gente tem que descobrir 3 camaradas, ômega, delta e K. E ele pede para você calcular quanto é que vale delta mais K mais ômega. Então vamos descobrir quem são esses caras aqui. Olha, eu vou escrever essa conta novamente aqui do lado. 7 delta 4 mais 936 mais K 8 ômega. Ele diz que essa soma aqui vai dar 2.483. Então vamos descobrir quem são esses camaradas aqui. Olha só. Quando a gente vai somar isso aqui, a gente primeiro soma as unidades. 4 mais 6 mais ômega vai dar quanto? 3? Não, não dá 3. Deu 3, mas pode ser que tenha dado 13 ou então 23, porque pode ter tido aqui um vai um, né? Presta atenção nisso. Vamos primeiro pensar como se a gente estivesse fazendo a conta desde o início, sem fazer o vai um ainda, tá? 4 mais 6 mais ômega tem que dar alguma coisa que termina com 3. Pode ser 3, pode ser 13, pode ser 23, até aqui tá bom. Olha só, pode dar 3 essa soma? Não, porque 4 mais 6 já dá 10, né? Então, se você somar mais alguém, não pode dar 3. Essa soma, então, não pode ser 3. Será que essa soma pode ser 13? 4 mais 6 mais ômega, para dar 13, o ômega teria que valer quanto? O ômega teria que valer 3. Então pode ser que o ômega seja 3. Será que o ômega pode ser mais algum outro algarismo
de tal forma que a soma seja 23, olha, 4 mais 6 mais alguém dando 23, esse alguém teria que ser 13. E ômega não pode ser 13, porque ômega é um algarismo. Algarismo só vai de 0 a 9. Então, essa soma aqui, dessas unidades, não pode dar 23. Ela só pode dar 13. E o ômega obrigatoriamente tem que ser igual a 3. Vamos colocar aqui um 3, coisa feia, escrevendo por cima, né? Mas na hora da prova vale tudo. Então eu concluí que o ômega vale 3. Certo, então eu tenho 4 mais 6 mais 3 dá 13. Então aqui eu coloquei 3 e vai 1. Quando você pegou esse vai 1 agora, você vai ter que somar 1 mais delta mais 3 mais 8, dando alguma coisa que termina com 8. Então esse camarada 1 mais delta mais 3 mais 8 deu alguma coisa terminando com 8. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Eu posso juntar esses números 3 mais 8 mais 1, que dá 12. Então eu vou ficar com delta mais 12. Deu quanto? Alguma coisa que termina com 8. Então pode ter sido 8. Pode ser 8, ou 18, ou 28. Claro, 38 não vai ter como, né? Mas é bom a gente testar o 28. É conveniente. Pode ser 8 sozinho? Não pode ser 8 sozinho, porque você aqui já tem 12, né? Então 12 mais alguém, se esse alguém aqui é um algarismo, não pode dar 8 esse resultado. Vamos ver aqui o 28. Será que delta mais 12 pode dar 28? Não, só se o delta fosse 14, mas delta é um algarismo. Só vai até 9. Então não tem como essa soma dar 28. Então essa soma aqui das dezenas só pode dar 18. Já que o delta mais 12 vale 18, quanto é que vale o delta? 6. Então eu sei que o delta vale 6. Vou botar um 6 feio aqui, rabiscado em cima do delta. Delta vale 6. Só falta descobrir quem é o K, né? Tá, agora eu vou fazer aqui essa parte de verde. Olha, quando eu vou somar essa coluna, eu tenho 1 mais 6 mais 3 mais 8. Eu já vi que dá 18, legal. Então teve aqui um vai 1 nas centenas. Quando eu vou somar as centenas, eu vou ter isso aqui, ó. 1 mais 7 mais 9 mais K deu 24. Né? Porque teve aqui um vai 2 para poder aparecer esse 2 aqui. Então o K tem que ser quanto? Vou fazer bagunça, conta aqui em cima, ó. 1 mais 7 mais 9 mais esse K deu 24. Porque 4 vai 2, ou vão 2, o correto seria vão 2. Então deu 24, legal. Quanto é que é 1 mais 7 mais 9? Isso aqui vai dar 10 mais 7, 17. 17 somado com K deu 24. Então o K só pode valer 7. Que bagunça, hein? Então eu posso escrever aqui os valores de delta. Já descobri que o delta vale 6. Já descobri que o K vale 7. E já descobri que o ômega vale 3. Pronto, o problema pede que você descubra quanto é que vale delta mais K mais ômega. Quanto é que vai dar essa soma aqui? 6 e 7, 13. 13 mais 3, isso vão dar 16. Que bom aqui, ó, letra D. Essa soma vale 16. Mais uma questãozinha tranquila aqui que caiu no Colégio Militar de Fortaleza em 2013. Vamos ver aqui. Em um concurso inscreveram-se 15.200 candidatos. 15.200 candidatos. Só que no dia da prova atrasaram-se 207 unidades de candidatos. 207 unidades é isso aqui, ó. 207. Esses aqui são os atrasados. Os atrasados não podem realizar a prova, tá? Então preste atenção nisso. Quando você for fazer alguma prova, algum concurso, tem que chegar na hora. Chegue bem cedo para não ter problema. Então esses 207 aqui estão fora. E ele fala ainda que faltaram
103 de candidatos. 103 é isso aqui, ó. 100 é 100, 3 é 30. Então faltaram. Esses se atrasaram e esses faltaram. Legal, estão fora vocês todos. Ele lembrou aqui, ó, sabendo-se que os candidatos atrasados não podem realizar a prova, quantos candidatos realizaram a prova? Então eu tenho que pegar esse total de candidatos e eu tenho que subtrair os que faltaram e os que se atrasaram, que estão fora. Então isso aqui, essa soma, é o total de candidatos eliminados. Vamos ver quanto é que dá esse total aqui. 7, 3, 3. Esses 337 candidatos estão eliminados, ou por falta ou por atraso. Então, para saber quantos candidatos realizaram a prova, eu tenho que pegar o total e subtrair o número de candidatos eliminados por atraso e falta. Vamos subtrair então? Vou tirar 337, quer dizer. Subtraindo, isso aqui vai dar 14.863 candidatos. Então, a resposta certa é a letra B. A nossa próxima questão caiu no Colégio Militar de Manaus em 2013. Vamos ver aqui. Em um mercado, podemos encontrar 3 tamanhos de caixas com quantidade diferente de laranja em cada uma delas. Caixas com 5 laranjas, 5, caixas com 9 laranjas e caixas com 10 laranjas. Ele quer saber o seguinte: Pedro deseja comprar exatamente 48 laranjas. Qual o menor número de caixas que ele tem que comprar para atender a quantidade desejada? Olha, ele quer comprar 48 laranjas, mas só tem caixa com 10, caixa com 9 e caixa com 5. Então, ele quer comprar o menor número de caixas. Então, olha só, vamos comprar caixas de 10, né? Porque eu vou ter 10 mais 10 mais 10. Calma aí, será que vai dar? 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar 40, mais 9, 49, aqui vai dar 45. Então os números inteiros não vão casar. Você tem que saber fazer aqui uma escolha de tal forma que a soma dê 48. Então vamos fazer o seguinte: vamos começar a usar caixas de 10, porque elas têm mais laranjas. Se eu tiver mais laranjas, eu vou ter um número menor de caixas. Então, se a gente tentar fazer 10 mais 10, mais 10, mais 10, não vai dar, porque eu vou ter que colocar aqui mais 8. E não tenho como comprar uma laranja, 8 laranjas, só 5 ou 9. Então 10 mais 10 mais 10 não dá. Isso aqui não tem como formar essa combinação, tá? Então essa combinação tá fora. Tá, então vamos continuar insistindo nas caixas de 10, já que não dá para colocar 4 caixas de 10, vamos tentar colocar 3 caixas de 10. 10, mais 10, mais 10, até aqui eu tenho 30. Se eu quero completar 48, eu tenho que colocar mais 18. Mais 18, eu posso formar 18 usando caixas de 5 e caixas de 9? Claro, é só eu pegar agora 2 caixas de 9. Então, se eu pegar aqui uma caixa de 9 e mais uma caixa de 9, eu vou ter um total de 48, que é exatamente o que eu quero. Então, a resposta é essa aqui. Eu tenho que pegar 3 caixas de 10 e 2 caixas de 9. O número total de caixas são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 caixas. Legal. Então, essa é a quantidade de caixa que eu vou ter que pegar para resolver o problema. Agora, cá entre nós, que coisa mais absurda uma loja, um mercado, fazer caixa de 10, caixa de 9, caixa de 5. Isso não existe. O Pedro tá certo, ele quer levar 48, que são 4 dúzias. Né? A gente normalmente trabalha com, na vida real, a gente normalmente trabalha com dúzias. E não com caixa de 5, caixa de 10, caixa de 9. Bota a caixa de 7, que é um número bonito, número primo também. Tá, então o cara que fez isso aqui, sabe o que ele é? É maluco.
Ele quer complicar a vida dos outros. Caixa com 9. Muito bem, agora vamos ver uma questão que caiu no Colégio Militar de Porto Alegre em 2013. Ele tem aqui que fazer uma soma, né? Fazer uma adição com 22 parcelas. Olha só, vai dar um trabalho fazer isso aqui. Vamos ler o problema. Tiago construiu uma sequência de 22 números. São os números aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, até a linha 22. São 22 números que ele está somando. 22 números dos quais alguns estão representados abaixo. Alguns, ó. 2 mais 22, mais 222, pontinhos, pontinhos, até o último aqui. Todo mundo tem 2, né? Nessa sequência. Cada número tem um algarismo a mais. Esses números são formados apenas pelo algarismo 2 da seguinte forma. Blá, 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 blá. Após a construção dessa sequência, Tiago somou todos os números obtidos. Soma. Qual foi o algarismo das dezenas da soma que Tiago encontrou? Olha, dezenas, ainda bem que ele pediu das dezenas, né? Se ele pedisse um algarismo lá da frente, eu ia ter um trabalhão, eu ia ter que somar tudo. Ou então encontrar uma outra forma de fazer isso. Mas ele quer saber as dezenas. É só você somar essa coluna, né? Ah, calma aí. Só somar não. Pode ter ainda o vai 1 das unidades. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar as unidades. As unidades é fácil somar. Todos eles são algarismos 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quantas vezes vai aparecer o algarismo 2 aqui? O 2 vai aparecer 22 vezes. Então, o algarismo das unidades vai ser 2 vezes 22, que vai dar 44. Ah, mas só pode colocar um 4 aqui. Então, o algarismo das unidades é 4. E você vai ter um vai 1 aqui dessas dezenas, 4. Aí esse vai 1 vai passar aqui para formar as dezenas. Tá. As dezenas, então, tem que somar esse monte de 2 aqui, das dezenas de cada um, e somar o 4 aqui do vai 1. Quanto é que vai dar isso aqui? Então você vai ter... Quantas vezes o 2? O 2 vai aparecer 20 vezes. Né? São 20. O único que não tem dezena é o primeiro. Além de somar esse 2 20 vezes, que vai dar 2 vezes 20, que é 40... Você ainda tem que somar o vai 1, quer dizer, vai 1 não, aqui vão 4, né? Tem que somar esse 4 aqui, que foi o dígito. Isso tem outros nomes, em inglês, por exemplo, ele fala dígito de transbordamento, transbordou. A gente costuma chamar de vai 1, mas vai 1, vão 2, vão 3, vão 4. Ok, então vão 4. Não era de ficar pensando nisso, né? Você está fazendo uma prova. Então, isso aqui 2 vezes 20, 40, mais 4, 44. Ah, e aí, o que vai acontecer? Que esse 4 vai ficar aqui nas dezenas. E esse 4 aqui vai ser o transbordo. Então, vão 4 para as centenas. Mas isso não interessa a gente, que a gente só quer saber o dígito das dezenas, que é esse 4 aqui, ó. Então a resposta do problema, ó, qual foi o algarismo das dezenas da soma? Dezenas, legal, é 4. Então cadê? Aqui está, ó, resposta 4. Temos agora uma questão que caiu no Colégio Militar de Recife em 2013. Vamos ver o enunciado. Capicua, origem catalã. Cap e cua, cabeça e cauda. Que isso, cara, me complicou, não estou entendendo isso aqui. Isso aqui é como se fosse um dicionário, né? Um dicionário normalmente é assim, dá a palavra e fala alguma coisa sobre essa palavra. Quer dizer que essa palavra captua é uma palavra de origem catalã, quer dizer, vem do espanhol, que quer dizer cabeça e cauda. Agora o que interessa aqui, ele está dizendo o que é. Capicua, ou número palíndromo, é um número cujo reverso é ele próprio. Exemplos de números palíndromos: 5,
232, se você escrever 232 de trás para frente, dá 232 também, né? 777, quer dizer, 777 também. Esse aqui é 580.085, realmente, se você escrever de trás para frente. E esse aqui também, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, quer dizer, isso aqui são 1.234.321 e mais esse, eu não vou ficar falando isso agora não vamos perder tempo. A pergunta que o problema faz: considerando apenas os números palíndromos entre 100 e 1000, qual é a diferença entre o maior e o menor deles? Então, tem muito esse tipo de problema no colégio militar, né? Descobrir o maior número numa faixa com uma certa condição. Vamos achar o maior e o menor. Olha, tá valendo de 100 em diante, tá? Ou seja, eu estou trabalhando nessa faixa: 100, 101, 102, etc. Até a 999, até 1000. 1000 conta, né? 1000 inclusive. Eu tenho que encontrar o maior e o menor número palíndromo. Olha só, eu tenho que encontrar números que, escritos de trás para frente, sejam iguais. O menor deles, 100 não é. Agora 101 já tem um palíndromo aqui, que moleza. 101, se você escrever de trás para frente, dá 101. Então, esse aqui é o primeiro que eu encontrei, é o menor de todos. Vamos ver se a gente consegue resolver também desse jeito, olhando de trás para frente, Se você começa do 1000 para trás, você já tem na tua cara aqui um palíndromo, 999, se você escrever 999 ao contrário, ele é. Olha, se você não tivesse encontrado tão fácil, você teria que pensar em possibilidades de algarismos. O primeiro algarismo pode ser tanto, o segundo algarismo pode ser tanto, qual é o menor, e ia dar um pouquinho mais de trabalho. Mas aqui eu já encontrei direto o 999 e o 101. Pronto, são dois números palíndromos. Ele quer saber qual é a diferença entre o maior e o menor. Então eu vou ter que calcular a diferença entre 999, que é o maior, e 101, que é o menor. Quanto é que vai dar isso aqui? 898. Então, cadê ele aqui, Letra A, 898. Uma questão agora que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro em 2014. Alessandro fez a lista composta por todos os números inteiros positivos, quer dizer, os números naturais, né? Formados por 3 algarismos, seria 100, 101, 102, até 999. E os colocou em ordem crescente. Em seguida, só tem um detalhe aqui, se você faz isso aqui na pressa, acaba engolindo uma palavra. Olha aqui. Os números inteiros positivos formados por 3 algarismos pares distintos. Então você só pode usar os pares. Ou seja, você pode usar 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, realmente, você não pode fazer 100, 101, 102, etc, tá? Você teria que fazer assim... Ninguém começando com 0, não pode começar um número com 0. Eu não tenho 1, eu só posso usar 0, 2, 4, 6 ou 8. Qual é o menor número que eu consigo formar usando esses algarismos aqui sem repetição? São pares distintos, então você não pode escrever 222. Tem que ser algarismos diferentes. Tá, o primeiro número, então, o menor de todos, tem que começar com 2. Ele não pode começar com 0, porque não tem número começando com 0. Então, o menor de todos é 204. Como é que eu achei esse 204? Eu pego o 2, que é obrigatório começar com ele, para achar o menor. Então, a centena tem que ser 2. Aí eu vou pegando a dezena e a unidade como sendo o menor possível. A dezena vale mais que a unidade, né? Então, eu pego o 0 para ser a dezena. E a unidade, o próximo número menor, que é 4. Se eu for seguindo essa ordem, qual seria o próximo número, se ele está em ordem crescente? O número que viria logo depois seria
um número quase tão pequeno quanto esse, 206. Porque aqui eu estou formando números distintos, eu quero que sejam números menores possível, estou fazendo na ordem crescente, né? Então depois do 204 seria, se eu pudesse ter os ímpares, o próximo seria o 205, mas você só pode usar os pares, então é 206. E o próximo? 208. Ó, então eu fixei as centenas como sendo 200, né? Então 204, a dezena 0, e eu peguei as possibilidades restantes para as unidades, 4, 6 ou 8. Agora eu quero um outro número, já que você chegou à sua unidade ao valor máximo, você agora vai ter que aumentar a dezena. Você já usou o 0, agora vai usar o próximo número depois do 0. Depois do 0, depois do 2. Então o próximo é o 4. Então vai ser 240 e alguém. 240 e quem? Já que você tem que formar o menor possível, você aqui já gastou o 2 e o 4, quer formar o menor possível, então você pega agora o 0. E depois, dá para você formar o 246. Depois, 248. Continuando com essa ideia, eu ainda posso formar números 200 e alguma coisa. 200 e quem? 2 eu não posso usar, que eu já gastei ele aqui na centena, então minha próxima opção é 6. 260 e alguém. 260 e quem? Olha, nesse número você já tomou o 2 e o 6, então você pode usar o 0, pode usar o 4, pode usar o 8, são os caras que sobram. Então vamos pegar o 0, que é o menor. O próximo, 264. E o próximo, 268. E aqui faltou um pedacinho. Tem que botar mais 3 números. Tem que botar mais números aqui. Vou fazer isso na outra folha que tem mais espaço. Então, escrevendo os números na ordem que a gente já viu, eu posso usar 2, 4, 6, 8, e eu posso usar o 0 também. Vamos botar o 0 aqui. Então o menor número que eu formo é 204. Depois eu tenho 206, 208. Agora eu já usei aqui o 0 na dezena, vou começar a usar o 4. Então eu vou ter 240, 246, 248. Legal. Já usei o 0 e 4, o 2 eu não posso mexer. Vamos agora usar o 6. 260, 264, 268. E agora eu já posso usar o 8. 280, 284, 288. Qual seria o próximo número? Eu já coloquei aqui todas as possibilidades que usam o número 2. O próximo número de 3 algarismos pares distintos, já que eu só posso usar esses, qual é a minha próxima possibilidade? Seria o 4. Seria o número 400, já gastei o 4, agora vamos pegar os menores possíveis. 402. 402. Caramba! Isso aqui vai dar um pouco de trabalho, né? Mas na verdade, nem tanto trabalho assim, porque você não precisa colocar todos eles. Basta você colocar o maior e o menor. Vocês vão ver. O problema fala para você calcular as diferenças entre esses números e quer saber qual é a maior diferença possível. Entre esses dois números aqui, a diferença é 2, né? Entre 204 e 206, a diferença é 2. Aqui, entre 206 e 208, a diferença é 2. Entre 208 e 240, a diferença é 32. Entre o 240 e 246, a diferença é 6. Entre esses dois aqui, a diferença é 2. Entre esses dois aqui, a diferença é 12.
Entre esses dois aqui a diferença é 4, a diferença é 4, a diferença é 12, a diferença é 4, a diferença é 4. E desse para o próximo, essa diferença vai ser quanto já? Eu vou botar aqui em cima. A diferença entre 288 e 402, subtraindo isso, aqui vai dar 14. A diferença é 14. Quando você for colocando os outros números e fazendo as diferenças, você vai encontrar valores pequenos como esse aqui. 2, 4, 6, 12, 32, valores pequenos. Qual é o maior número que você vai formar aqui nessa sequência? Tem que começar com 4 e aqui você vai ter os maiores possíveis. Seria 400, o 4 é fixo. O próximo dígito é dezena, eu pego o maior valor possível, porque está em ordem crescente. O maior valor possível aqui é 8. 480 e quem? Bom, sobrou aqui para a unidade essas três possibilidades aqui, né? O 6, o 2 e o 0. Eu vou pegar 486, que é a maior possibilidade. Os próximos números vão ser aqueles que começam com 6. 600 e alguma coisa. Se você fixar o 6, quer formar um menor número nessa sequência, então seria 602. Pega os menores. Claro que você pega a dezena menor ainda, que é a unidade, que dá um resultado menor. Então 602. E o maior deles, o 6 é obrigatório. Agora você vai pegar a maior dezena. A maior dezena é 8. E a maior unidade que sobrou, 4. 684. E finalmente vamos ter aqueles que começam com 8. 800 e alguma coisa, que é o menor deles. Começa com 8, você tem que pegar os menores. A dezena tem prioridade de ser menor, porque você está querendo formar os números menores possíveis aqui. Então seria 802. 802. E o maior deles, que nem vai me interessar, vai dar 864. Olha, a gente já viu que a maior diferença ocorre quando você muda a centena, como nesse caso aqui. De 288 para passar para 402, a diferença foi 14. E aqui, de 486 para pular para 602, quanto que vai dar essa diferença aqui? 602 menos 486, isso aqui vai dar, fazendo a continha, vai dar... 116. 116. E aqui tem um erro, tá? Aqui 402 menos 288 não é 14, é 114. 114. Então essa diferença desse para esse é 114, a diferença desse para esse 116, e agora vamos ver a diferença desse para esse. Ó, 802 menos 684, fazendo a continha, por isso é bom fazer, né? Você às vezes vai fazer de cabeça, pode se estrepar. Então presta atenção para não errar. 802 menos 684, isso aqui vai dar 118. 118 é a maior diferença possível entre esses números, porque entre os números consecutivos as diferenças são bem menores, é 2, 32, 6, 12, né? São diferenças menores. A maior diferença ocorre quando você muda a centena, que é nesse caso aqui dá 114, nesse caso é 116 e nesse caso aqui é 118. 118 é a maior diferença possível entre esses números consecutivos. E tem essa opção aqui, ó, letra A, 118. Probleminha do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Cuidado com essa prova, tá? Porque às vezes a questão parece fácil, mas ela tem uma pegadinha ou não é tão fácil quanto você pensava inicialmente. Muito cuidado com eles. Agora um probleminha que caiu na prova do Colégio Militar de Santa Maria 2013. Vamos ver aqui, ó. Eles gostam muito de botar figura, né? Ao comprar um ingresso para visitar o Coliseu, Coliseu é aquele lugar que tem lá em Roma, onde tinham as lutas de gladiadores, né?
Ao comprar o ingresso para visitar o Coliseu, Aline observou que nele havia um número, esse número aqui, ó, 568927. 568927. Aline pegou 2 algarismos vizinhos e inverteu as posições entre eles. Trocou eles de lugar, obtendo um número menor. Quais foram os algarismos invertidos? Então, basicamente, ela pegou 2 algarismos, inverteu e encontrou um número menor. Por exemplo, se você invertesse aqui o 2 e o 7, você ia ficar com esse número aqui, 568972. Esse foi o número obtido com essa inversão. Ele é maior ou menor? Ele é maior, né? Porque ele aqui, ele tinha 7 para unidade e 2 para dezena. A dezena ficou maior, a dezena aumentou. Então o número ficou maior quando você faz essa troca. Então o que você tem que fazer para descobrir quais foram os números invertidos, sabendo que essa inversão resultou num número menor? Você tem que procurar 2 números vizinhos, de tal forma que o da esquerda seja maior, porque o da direita vai ser menor. Então quando você inverter vai ficar com o número menor, né? Então olha aqui, 568927. Quais são os 2 números que eu vou encontrar aqui, de tal forma que o da direita é menor e o da esquerda é maior? Aqui não. 5 e 6 se eu inverter vai ficar 65, que vai aumentar. 68 se eu inverter vai ficar 86, vai aumentar. 89 se eu inverter os dois vai ficar 98, que é maior, vai aumentar. 92 se eu inverter eu vou ficar com 29. 29 vai ficar menor. Então quando eu inverter o 2 e o 9 de lugar, eu vou ficar com 568297, que é a única opção que vai te dar um número menor que o original, tá? Então os números que você inverteu foram 9 e 2. 9 e 2 tá aqui, ó, letra D.